Vai entender. Tertúlia. E a gente, meu boa tarde aí para todos. Hoje nós temos aqui o campo energético dando energossomatologia. Então, é o parapsiquismo dominando a ação física. Vi que tinha algum problema. Zéfiro. Zéfiro. Você está entendendo? Agora, eu já sabia disso, mas tinha outros que estavam olhando o assunto, junto comigo, com muito mais cabedal. E eles devem ter visto o negócio. Foi aí que a coisa apareceu. Mas eu só fui ter ideia disso muitas décadas depois. Entendeu? Valdo, a minha pergunta estava em cima disso, acho que você respondeu, que eu ia perguntar se, como você preparou a sua vida, se no caso do nascimento, esse acidente que teve na hora de nascer, era um acidente percurso ou não. Deixa eu explicar só. Meu pai estava fora de casa fazia 12 anos. O meu avô mandou ele passear, porque as mulheres não deixavam meu pai em paz. Meu pai era charmoso, todo mundo atrás dele. Mulherinho todo apaixonado por ele. Ele casou, minha mãe estava grávida da filha. Quando o povo começou a ir atrás dele, ele, moço, você já viu. Aí ele passou. Agora, foi viver a vida dele lá como dentista, trabalhando na Serra Pelada lá, que havia lá naquela ocasião, que era uma loucura, aquele negócio, um verdadeiro faroeste. Aí, quando eles ficaram sabendo que ele tinha perdido a perna, devido a diabetes, por causa do bicho de pé, cortaram a perna do homem. Aí, foram pedir para eles tomar conta, alguém tomar conta. Aí a minha mãe ficou com pena, o meu avô admitiu, falou assim, agora não tem jeito de ele pular a cerca, uma perna só, não tem. Aí foram estudar para arranjar uma perna artificial para ele, e ele com bengala, aquela coisa toda. Depois ele tinha sempre, no mínimo, ele tinha uma bengalinha, no mínimo, sempre. A vida dele toda tinha uma bengala lá em casa, tá entendendo? Mas ele no início tinha até coisa muito maior, tudo. E outra coisa, ele tinha uma armação para poder trabalhar na odontologia, que a perna era muito difícil, com a perna só, a situação dele não era precária. A perna dele era cortada cá em cima, tá entendendo? Era difícil. E outra coisa, as próteses eram pesadas demais. Agora, eu, quando menino, não aguentava carregar a perna dele. Quando pequenininho, eu não aguentava. Agora, enquanto o senhor estava falando, o senhor falou assim que tem a questão da emoção, né? A gente percebe que não tem muito essa questão da emoção no seu contexto. O que dá mais é por causa da parte de bicho. Agora, eu, como passei muito aperto com isso há muito tempo, essa parte não me afeta tanto. Mas nesse caso, para a gente superar essa questão, a impressão que eu tenho é que é mais o processo da racionalidade, intelectualidade do que energia. É por aí? Primeira racionalidade. A energia tem que entrar depois disso. O que adianta você ter energia se você não tem autocognição, autoconhecimento sobre o que você vai fazer com ela? Isso é racionalidade. Você entendeu? Entendi. O que adianta uma pessoa ter muito desenvolvimento parapsíquico, do jeito que eu vi, centenas de médiuns, homens e mulheres? Se ele não tem autocognição daquilo, não adianta nada. Ele não tem conhecimento. O que adianta? O que adianta você dar um dinheirão para uma pessoa que não sabe aplicar o dinheiro, a economia, não entende nada disso? Vai acabar com tudo, vai queimar o dinheiro até amanhã. Então a mesma coisa é isso. Então o processo de racionalidade é a base de tudo. Aí é que nós estávamos falando aí, o processo do filósofo lá. O que interessa é a racionalidade em primeiro lugar. É o que eu chamo de lucidez, autodiscernimento. É o mega foco da pessoa dentro do processo autoevolutivo. Senão não adianta nada. Tudo aqui é baseado nisso. O processo nosso todo é esse. Eu estava falando com ela hoje aí, antes de nós começarmos aqui, sobre o processo do Nietzsche. Que o Nietzsche, coitado, ele era um médium, mas ele era um médium perturbado. Mas ele teve a opção dessas ideias avançadas da conscienciologia. Desses caras todos, foi o mais perturbado deles, no entanto, foi o mais médium desse povo todo, de filósofo conhecido aí desses últimos séculos. Agora, o que se passa? Ele começou a ficar todo alterado com aquilo, ele devia estar possesso com a história toda, quando ele viu um homem que estava batendo num cavalo, ele surtou e nunca mais voltou a ser
Ele ficou doido pro resto da vida. E outra coisa, ele morreu com 56 anos, ele morreu moço. Agora, se ele conhecesse o processo de energia, estivesse inteirado disso, que ele é da época do Allan Kardec. Mas era muito menino quando apareceu o Espiritismo. Porque ele é de 1844. Allan Kardec começou com o Espírita em 1857. Agora, Allan Kardec era na França, ele era da Alemanha, com os negócios todos, é outro lugar. Então, ele não teve chance. E ele morreu mais ou menos em 1900. Então, ele não teve chance de ver aquilo. Se ele tivesse visto como médium, ele teria melhorado. Porque você nota direitinho, dentro de alguma das ideias dele, que batem certinho com algumas coisas novas. Mas é uma pena. Agora, Nietzsche, depois a família dele, que era antissemita, levou tudo o negócio para o lado do nazismo. Então eles achavam que ele era até nazista, mas não era. O cara era totalmente piradão. Mas tinha uma capacidade danada nas coisas. Agora, eu falo isso dele, porque esse aí eu conheci de perto. Tá certo? Agora, a maioria dos... Esse aqui é um dos motivos meus com o processo da Alemanha, esse negócio todo, você está entendendo? Agora, a maioria dos médicos, o senhor comentou que tem problema emocional e tudo mais, isso é porque em outras vidas, essa parte da intelectualidade, da racionalidade não foi muito trabalhada, é por aí? É o que faltou. É o que faltou. E outra coisa, quando o povo usava, é tudo contra. Por exemplo, Tá. O Nietzsche falou no super-homem. O super-homem que ele queria dizer seria o serenão. Agora, o que é que se passa nesse super-homem? O Hitler, com os caras nazistas, no outro século, século XX, pegaram aquilo tudo e colocaram o Hitler como sendo o super-homem. Porque ele errou, o Nietzsche, que ele falou que o Shakespeare poderia servir disso, o Sócrates poderia servir, o Napoleão, que matou tanta gente, poderia servir. Quer dizer, o Nietzsche errou, foi besteira dele. Com isso, os nazistas pegaram aquilo, se assenhorearam das expressões dele para elevar as bobagens do Hitler. Então, isso tudo a gente tem que entender. Olha só, é o processo de intelectualidade. Por exemplo, se na Alemanha tivesse grandes médiuns, não teria acontecido o nazismo. Você está entendendo? Havia médium, mas era tudo pirado e mexia com sexo. É tanto que essa turma de nazista tinha muita gente pirada com processo de sexo e outras coisas mais, inclusive homossexuais no meio, uma opção de coisa. Entendeu? Então, isso, de modo que o processo de parapsiquismo, para a gente estudar o problema da energia, que é a base da vida humana, é básico, né? Embasa tudo, é o fundamento da situação, é o princípio da coisa, não tem outro jeito, você não pode fugir disso. E aí é que é o difícil, por isso que é que eu me bato nessas coisas com vocês. Parapsiquismo, energossoma. Agora eu vim para dar força para essas coisas e dar nome aos bois. É o que eu estou fazendo. É o jeito. Estuda, a gente estudou para a gente. O que eu estou fazendo agora, não estou fazendo nada, não. Eu estou trazendo tudo aquilo que já havia, não tem novidade nenhuma, mas estou procurando colocar nome aos bois. É a orismologia. Mas